Agricultura BR agora fala sobre a produção de soja e milho em um dos principais municípios produtores do Brasil. Eu falo do município de Sinop, no Mato Grosso, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Wilson Redivo, ele que é o presidente do Sindicato Rural do município e conversa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Quero saber se aí em Sinop, como é que começou essa colheita e o que os primeiros talhões têm contado aí para o produtor em relação à produtividade e em relação àquilo que tem no campo. Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando na nossa região a colheita de uma das safras mais conturbadas da história do Mato Grosso. Eu acho que nunca ocorreu uma safra com tantos problemas que o produtor enfrentou para realizar essa safra aí. E os problemas iniciaram desde o início do plantio. Não tinha umidade suficiente no decorrer, quando conseguiu plantar, a chuva não vinha para a lavoura se desenvolver, enfim. E estamos em época de colheita e nós temos todos os resultados possíveis, sempre abaixo, muito abaixo da média que o produtor está acostumado a colher. Nós temos em lavoura de 12 sacas por hectare, 8 sacas por hectare, 20 sacos, 25, 50, 60, uma ou outra lavoura com 60 sacas. Então as chuvas foram muito manchadas no estado do Mato Grosso e em todo o centro-oeste. Então a nossa região, né, o norte do Brasil perdeu por falta de chuva e o sul está perdendo por excesso de chuvas. Então é uma safra que com toda certeza terá uma redução muito significativa na produção para o Brasil. Redivo, e o que isso já por si só, estou falando apenas da questão de campo, ele representa em perdas de rentabilidade para o sojicultor? Dá para se pensar num levantamento como esse? Porque ao mesmo passo que nós estamos vendo uma produtividade menor, expectativas menores de produção, nós também estamos acompanhando a comercialização da soja com preços muito mais baixos, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Chicago. O produtor está perdendo dos dois lados, o que é triste. Ele está perdendo na produtividade, que vai ser muito afetada. Eu digo que no estado do Mato Grosso a produção vai reduzir de 20% a 30%. A ProSoja fez uma pesquisa com mais de 1 milhão de produtores que responderam, somam uma área de 1.700.000 hectares, aonde se encontrou uma quebra de produção prevista de 21%. Mas quando o produtor começa a colocar máquinas, quebras estão acima do que era previsto. O soja não tem peso, e esse ano nós tivemos falta de chuvas, calor muito excessivo durante o enchimento de grãos, e isso fizeram com que o soja não tivesse densidade no grão. O grão dele não pesa, não tem peso específico. Então nós temos uma safra conturbada e nós, aliado a isso, nós temos uma queda muito significativa do preço, muito forte a queda de preço do soja. E isso está sendo levado pela queda do preço de todas as commodities. O petróleo caiu, o aço caiu, só que a soja caiu de forma muito brusca. E isso está tirando a renda do produtor, porque ele fez uma safra comprando insumos, comprando máquinas a preços alterados, a preços abusivos, e hoje ele está vendendo a soja com o preço, vendendo o seu produto com preços bem defasados em relação à safra passada. Então é uma safra que não vai deixar renda para o produtor. Não deixando renda para o produtor, todo o comércio, toda a atividade econômica do estado do Mato Grosso vai ser afetada com toda certeza, porque o produtor não tendo renda para o comércio de um modo geral, ele influi no comércio de um modo geral, porque a atividade agropecuária no estado representa mais de 50% da economia. Então, quando você tem uma rentabilidade zero ou negativa de um setor que tem 50% da economia, que representa 50% da economia do estado, com toda certeza as outras cadeias serão, as outras cadeias econômicas serão alteradas. Redivo, e agora eu vou te perguntar a respeito de como que esse produtor
Num cenário como esse, eu estou falando de cotações no Mato Grosso, que, de acordo com as nossas operações e também com as nossas verificações diárias, já tem lugares com valores abaixo de R$ 100 a saca. Como que ele está comercializando essa soja ou pensando em comercializá-la? Olha, nós temos vários, o produtor enfrenta vários problemas. Um dos problemas que ele enfrenta é a falta de armazenagens nas propriedades. Isso faz com que ele tenha que entregar a safra para o recebedor, uma trade. Quando esse soja entra dentro de uma trade, dificilmente ele volta para as mãos do produtor, porque as trades recebem esse produto com venda a fixar. Então ele já vendeu o produto, ele só vai ter que fixar o preço lá na frente. E isso é muito péssimo para o produtor, porque ele perde o poder de barganha na hora de vender o produto. O produto já está depositado nos armazéns dos adquirentes. Então, um dos passos que nós temos que resolver dentro do estado do Mato Grosso e do Brasil é a falta de estrutura de armazenamento. O produtor ele tem que, aos poucos, ele tem que ir fazendo o seu próprio armazém para ele ser dono do seu produto. Ele não ser obrigado na época da colheita, nesses casos em que os preços estão lá embaixo, ele entregar para o adquirente. Então esse é um processo de conscientização. O produtor tem que parar de abrir área, parar de comprar máquina nova e tem que investir em armazenamento dentro da sua propriedade para ele ter mais poder de barganha e mais tranquilidade para na hora da venda do seu produto. Bom, dito isso, nós são soluções que nós temos. O produtor que não conseguir saldar os seus compromissos, ele deve procurar os seus parceiros comerciais antes de iniciar a colheita. E essa é uma prática que tem que ser adotada e tem que ser feita. Aquele produtor que sentir que não vai conseguir cumprir os compromissos que ele fez com venda antecipada, antes de que a empresa venha lhe cobrar a entrega total, que ele não vai conseguir entregar o produto que foi danificado pela falta de chuvas, ele procure os parceiros comerciais antes de realizar a colheita e mostre a realidade. Seja franco, seja objetivo, traga o seu parceiro comercial, seja ele fornecedor de insumos, seja ele agente de crédito dos bancos, seja ele as trades que ele vendeu, mas não vai ter soja suficiente para saldar o seu contrato. Então procure fazer uma negociação antecipada e mostrar a realidade que estamos vivendo. Façam laudos para constatar os prejuízos feitos, que isso é muito importante numa negociação futura, né? Eu acho que esse é o caminho, não tem outra coisa. E a gente tem que tentar diluir isso nas próximas safras. O governo tem uma obrigação de olhar pela principal atividade econômica do Brasil. Acho que a agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil, responde por mais de 1/4 do PIB brasileiro vem da agricultura. Se não fosse, a balança comercial só é positiva por conta dos produtos agrícolas que são exportados. Caso contrário, nós teríamos uma balança comercial negativa. Então, o governo tem que olhar com carinho e fazer com que o crédito seja para saldar esta safra que foi deficitária para o produtor e prorrogar isso aí 4, 5 anos, diluir isso nos próximos anos para fazer com que o produtor tenha condições de continuar produzindo, que é o que ele sabe fazer. Redivo, eu só vou trazer um dado, que daqui a pouco eu vou falar deles aqui no nosso programa, aqui no canal do Boi. O PIB, a gente chega com o agronegócio, as exportações, todo o trabalho feito a mais de 1/4, né, do PIB nacional. Quando a gente olha para a balança comercial brasileira, que bateu recorde no ano passado, teve uma alta realmente muito forte, foi de 98 bilhões e 800 milhões de dólares. O setor agro, 81 bilhões e 500 milhões de dólares. Sendo que só a soja... 90%. Sendo que só a soja chega a quase 56%, 57%, com 53 bilhões e 400 milhões de dólares, só para reforçar isso que você acabou de nos dizer. E eu aproveitar agora esse momento, já que eu falei de soja, eu vou falar de milho também, porque é uma característica do produtor, produz soja em primeira safra, produz soja em segunda safra. E o milho está sendo precificado de uma maneira
muito negativa neste momento, mesmo tendo previsões de produção menor. Como é que o produtor, como é que o agricultor aí de Sinop tem visto essa situação e pensado na sua segunda safra, já que ele está colhendo e já começa a fazer o cultivo da segunda safra, normalmente de milho? Com certeza vai haver uma redução da área plantada na nossa região, no estado como um todo, em função dessas baixas de preço. Então nós teremos uma redução da área plantada e também uma redução de investimentos na cultura do milho, porque não motiva o produtor a plantar milho quando ele fica no 0 a 0. Hoje, vendendo milho a R$ 38, R$ 40 reais, como está previsto para a safra futura, ou até menos do que isso, não remunera o produtor. Quando o produtor não tem remuneração, não se estimula para plantar. Então, nós teremos uma redução na safra do milho maior do que aquilo que a gente imaginava. Então, nós temos duas situações. O produtor sai de uma safra de soja, que muitos deles terão prejuízos e prejuízos muito significativos, e ele entra numa safra de milho desestimulado por conta disso, por baixas de preço, e os insumos não se ajustaram nos preços ainda, né? O preço das commodities baixou, mas o preço dos insumos não acompanharam essa queda que está tendo no valor da soja atual, que chega abaixo de R$ 100 reais, e no valor do milho, que é abaixo de R$ 40 reais. Então houve uma redução muito significativa, mas os preços dos insumos não caíram ainda, o preço das máquinas não caiu, então isso sempre demora mais. E o produtor está nessa, está trabalhando, é um dos piores anos que ele vai enfrentar aí dos últimos 5, 6 anos. Este é um dos piores anos, com toda certeza. Eu digo assim, desde 2005 nós tivemos aí um problema muito sério de comercialização. Eu acho que é o ano que nós estamos enfrentando uma situação muito crítica e o produtor tem que pôr o pé no chão, tem que pensar nos investimentos que ele vai fazer, ele tem que trabalhar mais calçado, mais preparado. O produtor rural, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Paraná, em qualquer parte do país, ele teve alguns anos no qual ele conseguiu uma rentabilidade melhor. E esse produtor, tradicionalmente, com todos que eu converso, eles pegaram esses recursos quando tiveram uma rentabilidade melhor e reinvestiram nas suas produções, nas suas áreas, ampliaram a produção do país para ter esses resultados que a gente está tendo agora. Logo no começo da nossa entrevista, você falou que o produtor precisa investir em armazenamento próprio, e não tanto em máquinas, já que essas máquinas também têm durabilidade bem maior do que elas estão sendo trocadas no país nos últimos anos. Como é que é esse cenário para esse produtor mato-grossense, aí em Sinop, uma vez que ele costuma imobilizar o seu capital na produção de grãos, na produção agropecuária brasileira? Olha, nós temos produtores em várias situações. Aquele produtor que trabalha capitalizado, que é o ideal, e é isso que nós temos que buscar, o produtor trabalhar capitalizado, sempre com uma safra na frente, não dependendo de financiamentos para custear essa safra, e você trabalha mais com a cabeça mais tranquila e você fica menos vulnerável a riscos. Esses produtores não têm a obrigação de vender produto agora, de entregar produto nessa baixa que está. Eles podem até aguardar que reverta ou que melhore um pouco essa situação. E melhorando R$10 numa saca de soja que está sendo vendida a 100, é 10%. Então essa conta que tem que ser feita. Apesar, pensando em que R$10 é um valor pouco significativo, mas diante dos resultados é 10% da sua lavoura, 10% da rentabilidade da sua fazenda que agrega. Então o produtor, não tendo a obrigatoriedade de entregar o produto nessa baixa que está, ele pode conseguir isso lá na frente. É uma bolinha de cristal. Mas enfim, a recomendação que fica é que o produtor tem que se estruturar na sua fazenda, trabalhar capitalizado para ficar menos vulnerável a essas interferências de clima, de preço, sabe? As interferências governamentais que às vezes vêm. Então, aquele cara que trabalha de forma mais tranquila, que está capitalizado, ele sofre menos e ele sempre ganha mais. Isso os tempos têm nos mostrado. Então, todos têm que procurar isso. E eu, quando falo em armazéns, eu não preciso ter um armazém em cada fazenda. Não cotizar 4, 5 vizinhos,
se unirem, discutirem, ver qual é a melhor propriedade para instalar um armazém e se juntar e formar um armazém para fazer um pool e instalar um armazém para atender 4, 5 propriedades. Isso é possível. Eu faço parte de uma cooperativa, a Coazul, não é fazer propaganda dela, mas são nem 15 famílias que fazem parte dela, nem 15 propriedades. E nós superamos muitos obstáculos de forma cooperativa. Então, por que a gente não dissemina isso e não multiplica isso, que tem um resultado muito grande? Fazer um pool de compra de insumos. As grandes empresas estão se unindo. As grandes empresas estão se unindo para ter mais poder de compra, mais poder de venda. E o porquê o produtor não se une? Então, esse é o recado que eu quero deixar como presidente do Sindicato Rural de Sinop, que o produtor tem que buscar a união, tem que buscar se organizar dentro da propriedade, tem que dividir as coisas com os seus vizinhos. Trabalhar de forma unida é muito melhor do que trabalhar de forma isolada. Então, fica um recado, fica aí uma mensagem que a gente deixa, né? Podem procurar o sindicato para qualquer assessoramento, troca de ideias que for possível, a gente se coloca à disposição. Redivo, eu vou fazer uma última pergunta aqui, e o que eu vou falar está baseado com as informações que analistas de mercado que participam aqui do nosso programa têm dito para mim nas últimas semanas. Eu converso com analistas todos os dias aqui no canal do Boi. E o que tem sido pontuado que é comum entre eles? Que em algum momento os operadores de mercado, os fundos de investimentos lá nos Estados Unidos, em Chicago, vão perceber que a safra brasileira não é de 155, 157 milhões de toneladas, como foi apontado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que é muito menor do que isso. Eles vão perceber, antes de eu falar da Argentina, também que o Paraguai, que eles inclusive ampliaram um pouco a produção do Paraguai, tem um clima muito parecido com o do Mato Grosso do Sul e no Paraná, no Brasil. Então deve estar com uma situação muito parecida com a nossa. E que a Argentina, ainda que venha a ter uma recuperação total da sua produção, está muito no começo ainda, a Argentina é um produtor e exportador de farelo de soja e óleo de soja, o maior player do mercado do mundo. Para comprar essa soja você vai ter que pagar mais, porque senão eles vão parar a indústria deles? Eu creio que não. Exatamente. E os analistas também acreditam que não. Para aproveitar um cenário que os analistas acreditam que vai ficar bem mais lá para frente, quando os americanos estiverem falando da safra deles, hoje qual que é a capacidade que o produtor aí no Mato Grosso, na sua região, consegue segurar essa soja? Já que a recomendação generalizada é não vender agora. Então, veja bem, o Mato Grosso tem a capacidade de armazenamento abaixo de 50%. Tá? Abaixo de 50% da capacidade de armazenamento de grãos. Acontece que desses, e vamos imaginar hipoteticamente que seja 50%, acho que é 47% a capacidade estática de armazenamento. Só que desses 47%, 50%, 70% desta capacidade de armazenamento está na mão de adquirentes, dos adquirentes. Então, significa que o produtor rural do Mato Grosso, dos 45, 50 milhões que colhia na safra passada, o produtor rural ele tem muito pouco desse volume armazenado na propriedade. Então é o primeiro, sabe, o primeiro gargalo que nós temos, que o produtor não tem condições de segurar essa safra porque ele não tem armazém na propriedade. E aquilo que eu já falei, ele entregando em qualquer trade, nenhuma recebe e fica disponível para o produtor. Sabe, a maioria das trades, que são quem detém a maior capacidade armazenadora, elas recebem o produto com venda a fixar, já está vendido. E na hora que você vai comercializar, você fica vulnerável para vender tua soja. Quando dá um boom no mercado, aonde está teu soja, ela não é compradora. Sabe, ela não é compradora. E aí ela te tira $1, $2 por saco aí, dessa forma aí. Então é muito leonina, sabe? É uma negociação muito difícil quando você não tem poder de barganha para negociar. Agora, se o seu soja, o produto soja, o milho estivesse no teu armazém, é eles que vão buscar comprar na hora da necessidade. Então, eu reforço que o produtor tem que investir em armazenamento para ele ficar independente dos adquirentes. Quando nós atingirmos essa maturidade, com certeza vai virar a chave da balança, vai virar a chave
do negócio, porque o produto vai ficar no armazém do produtor. Quem tem que correr de atrás para comprar são os compradores, os adquirentes, e isso tem um poder muito grande de barganha, né? Nós temos que buscar isso aqui de forma unida, como eu falei, unindo 3, 4 produtores para construir um silo. Tá? Você vai vender aquilo que você precisa para saldar os teus compromissos na época da safra, o restante você armazena, e isso é muito fácil de entabular entre produtores. É ver a área plantada de cada um, enfim, é uma coisa fácil de ser resolvida. Mas o produtor tem que estar predisposto a fazer isso, predisposto a sentar na mesma mesa 4, 5 produtores para negociar a construção de uma coisa, um bem em comum, que vai beneficiar todos eles, né? Vai beneficiar todos eles. Isso é fácil de acertar a cota, tudo isso é muito fácil de resolver. Este ano aí, com toda certeza, esses 155 milhões de toneladas que são anunciados tanto pela Conab como pela dados internacionais, não condizem com a realidade brasileira. Se nós atingirmos 130, 135 milhões de toneladas, podemos erguer as mãos para o céu, porque nós temos problema de norte a sul no Brasil, em todos os estados produtores, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, todos eles afetados pelo excesso de chuva. Mato Grosso do Sul, o centro-oeste, de um modo geral, afetado pela falta dela. Então nós temos problemas no Brasil inteiro, climáticos, e isso vai fazer com que a produção, aí, infelizmente, caia a patamares nunca vistos.